A gente poderia ter feito isso desde o início, né? É que eu não lembrei realmente. Senão a gente poderia ter feito. A gente já teria bastante adiantado. Ai, ai. Quando eu esquecer dessas coisas, vocês podem sugerir, tá? Que aí. Você jantou? Eu engoli alguma coisa. Então tá bom, vamos lá. Aqui, ó, então a gente estava falando, né? Toda vez que eu tenho o monóxido de carbono com a água, eu formo um ácido. Assim também, quando eu tenho bicarbonato com a água, eu formo outro ácido, ou uma base, né? E aí, quando eu tenho um ácido, eu vou liberar aqueles íons H+, e quando eu tenho base, eu vou liberar o quê, Pro? Eu vou liberar íons hidroxila, que é aquele OH-, tá bom? E quem que vai fazer esses dois controles, né? Vão ser os pulmões e os rins, tá? Toda vez a gente vai utilizar esse mesmo slide aí para eu falar, e depois a gente consegue até dar uma adiantada, tá? Toda vez que a gente tem uma acidose, né, ou uma alcalose, elas podem ser uma acidose ou alcalose respiratória, tá? Assim como elas podem ser uma acidose ou alcalose metabólica. Como assim, Pro? Isso quer dizer que toda vez que eu tiver uma acidose ou uma alcalose respiratória, quem que está provocando essa alteração? Os meus pulmões, tá bom? Como toda vez que eu tiver uma acidose ou alcalose metabólica, quem que está provocando as alterações? São os meus rins, né? E eles trabalham meio que em parceria também. Como assim? Quer dizer que toda vez que eu tiver uma acidose ou uma alcalose respiratória, os meus rins, ele tenta fazer uma compensação, que a gente chama de compensação renal. Por quê? Porque ele sabe, né, nosso sistema ele é tão complexo e tão perfeito, que ele sabe que isso não pode acontecer, né? Ele sabe que o sistema não pode gerar uma alcalose nem uma acidose, e aí ele tenta fazer uma compensação para manter o nosso pH sanguíneo estável. Isso mesmo. É tipo aquele mecanismo de feedback. Uhum. Ou seja, toda vez que eu tenho, vamos lá, vou dar uns exemplos. Toda vez que eu tiver uma hiperventilação, eu estou inserindo mais oxigênio, não estou? Toda vez que eu tenho uma hiperventilação, eu estou inserindo mais oxigênio. Se eu estou inserindo mais oxigênio, a tendência, né, é que eu produza mais íons OH-, certo? Tudo bem? Ou, de uma forma mais simples, se eu insiro mais oxigênio, a tendência é que eu elimine mais gás carbônico, não é? Certo? Que eu elimine mais gás carbônico. Se eu elimino mais gás carbônico, quer dizer que eu produzo menos ácido, não é? Se eu produzo menos ácido, a tendência é que eu tenha uma alcalose respiratória. Por quê? Porque eu vou ter mais base no meu sangue. Tá? Foi ou não? Ó, eu tenho uma hiperventilação. Eu elimino mais o quê? Mais gás carbônico, certo? Toda vez que eu elimino mais gás carbônico, quer dizer que diminui a minha concentração de ácido no meu sangue, certo? Quando diminui a concentração de ácido no meu sangue, o que sobrepõe? A minha hidroxila. Tudo bem? Se a hidroxila se sobrepõe, quer dizer que eu estou tendo uma alcalose. Se eu tenho uma alcalose, a tendência é que o meu pH ele suba ou ele diminua? Ele suba, né? Tudo bem? Ele vai subir. Por quê? Porque
toda vez que eu falo de alcalose, eu falo de um meio alcalino, né? Então, o meio ele é alcalino quando ele está aumentado, certo? E ele é ácido quando ele está diminuído. Ok. Então, os meus pulmões, eles geraram essa hiperventilação. Essa hiperventilação fez com que eu desenvolvesse essa alcalose respiratória, certo? Só que eu já falei para vocês que a gente não pode ter alcalose respiratória, tudo bem? O que a gente vai, por conta, né, de falência múltipla de órgãos e essas coisas. E o que o meu rim faz? Ele deixa de excretar, de eliminar íons H+. Ele retém. Então, todo o íon H+, que vai ser eliminado, ele está reabsorvendo. Por quê? Porque ele tem que concentrar, ele tem que aumentar os níveis no meu íons H+, para os íons H+, formarem mais ácidos e diminuírem a concentração dos meus íons hidroxila. Então, aquele meu pH que estava alto, ele começa a diminuir, porque eu vou estabilizando a concentração de íons H+, pelo meu sistema renal. E aí eu deixo balanceado de novo, né? Então, toda vez que eu tenho uma hiperventilação, eu tenho um aumento na reabsorção de íons H+, né? Que é para estabilizar meu pH sanguíneo de novo. Foi ou não? Vão me falando, senão a gente explica de outra forma. Sim? E isso também é super bacana quando acontece o contrário. Como assim, Pro? Se eu estou em uma situação onde eu não tenho oxigênio, certo? Eu não tenho oxigênio. Se eu não tenho oxigênio, não quando a gente tem febre, mas quando a gente tem crise de ansiedade, tem, né? E quando a gente corre também. Então, a gente vai hiperventilando, certo? Foi ou não? A última pergunta eu não consegui ver. E eu não sei onde é que vem. Se alguém puder colocar de novo aí eu vejo, tá? Ela perguntou, o rim deixa de absorver o que, professor? Ela perguntou. Ele reabsorve, tá? Íons H+. Hidrogênio. Todo o hidrogênio que ele ia eliminar, ele começa a reabsorver. Lembra quando a gente vai passando lá nos ductos, lá no meu glomérulo, onde eu tenho meu ducto proximal, minha alça de N, meus ductos distais e a condução até a uretra, até a bexiga, perdão. Então, nessa parte onde eu tenho reabsorção, ele vai captar todo o hidrogênio que vai ser eliminado. Quando eu falo de íons H+, eu estou falando de hidrogênio, tá? É que nem eu falo de íons OH-, eu estou falando de hidroxila, tá bom? É só para dar nome aos indivíduos, né? Tudo bem? Ah, então tá bom, não. Então, desculpa. Tá? Então é isso. Eu hiperventilo, eu tenho uma compensação renal para estabilizar meu pH. Se eu estou em uma situação onde o meu ambiente, né, a casa onde eu estou ali, um acidente começa a pegar fogo, né? Eu estou no ambiente onde a concentração de oxigênio está diminuída, certo? E o que eu tenho muito ali naquela área? Muito gás carbônico. Então, eu diminuo a ingestão de oxigênio, a entrada de oxigênio, e aumento a entrada de gás carbônico. Se eu estou aumentando a entrada de gás carbônico, o que acontece com o meu pH? Ele aumenta ou diminui? O que aumenta quando eu tenho a entrada de gás carbônico? Ele vai diminuir. Se ele diminui, ele deixa o meu pH ácido, né? Então, ele vai lá para baixo. Tá? Então, toda vez que eu tenho pH ácido, o que o meu sistema renal ele faz? Ele tenta eliminar
íons H+ ali pela urina, tá? Então, ele vai tentando eliminar íons H+, e ele vai reabsorvendo íons hidroxila e o bicarbonato por ali. Então, ele impede que o bicarbonato seja eliminado. Para quê? Porque se eu tiver mais bicarbonato, eu tenho mais hidroxila. Se eu tiver mais hidroxila sendo formado, o pH que estava diminuindo, ele vai começar a aumentar. E ali eu tenho uma compensação renal também. Certo? Lembre-se, toda vez que eu falo, o Marek está com uma acidose respiratória. Quer dizer que a acidose dele foi gerada por uma descompensação, né? Ou seja, pelo desequilíbrio na sua respiração, tá? Tudo bem? Assim como alcalose também, não é? Agora eu falo para vocês um exemplo. O Marek, ele decidiu fazer alpinismo, né? Ele foi escalar aquela montanha chamada de K9. É uma das mais altas assim do mundo, né? Não mais que o Everest. Aí chegou em uma certa altitude, o Marek ele começou a hiperventilar, né? Por conta ali da baixa do ar rarefeito, né? E de baixa concentração de oxigênio ali naquele momento. Mas ele começou a hiperventilar. Ele está desenvolvendo uma acidose ou uma alcalose? O que vocês acham? Alcalose, porque ele está hiperventilando. Por mais que naquele momento, naquele lugar, eu tenha pouco oxigênio, eu ainda tenho, certo? O fato dele estar hiperventilando gera a alcalose e não a acidose. Tá bom? Tudo bem? Vocês conseguiram entender esse raciocínio? Sim? Eu não consegui ver toda a pergunta da Gil. Espera aí, Gil, deixa eu ver se eu acho algum jeito de ver. Ela perguntou, então, a acidose e a alcalose respiratórias e metabólicas são antagonistas e inversos sempre. Sim. Isso mesmo. Por exemplo, se o pulmão ele gera uma acidose, o rim gera o quê? Uma alcalose. Então, um é antagonista do outro, tá? Se o pulmão gera uma acidose, é isso? Uma alcalose, o rim vai gerar o quê? Uma acidose. Então, um vai equilibrando o outro, certo? Foi ou não? Sim? Pode passar, Marek, por favor. Aí, ó, eu tenho aqui, né? A alcalose, ela sempre vai ser o pH maior que 7,45, certo? Esse sinal de maior e menor tá errado, viu, gente? Eu acho que eu troquei aí. Tenho quase certeza. Tudo bem? Então, uma acidose vai ser sempre menor que 7,35. Então, eu tenho ali as minhas médias, né? Onde eu sempre vou caracterizar uma acidose abaixo de 7,35 e uma alcalose acima de 7,45. Tá certo, Gil? É que eu vi daqui, parecia que estava errado. Mas depois eu vejo isso. Se estiver errado, eu corrijo, tá? Esse sinal, ele sempre me gera, sabe, ele dá um chute na cabeça. Então tá bom. Aí nós temos aqui a respiratória, né? Que é a maior eliminação, toda vez que eu tenho uma alcalose respiratória, é quando eu elimino, né, mais CO2. E reduzo, né, o CO2 no sangue. Quando eu tenho uma alcalose metabólica, é quando eu tenho uma maior absorção e maior concentração do íons, né, ali de bicarbonato, tá? Assim como eu tenho uma acidose respiratória quando eu tenho uma menor eliminação de CO2. Por isso que eu dei o exemplo de quando a gente está em uma situação, né, onde o ambiente todo está com baixa concentração de oxigênio,
tipo numa situação de fogo e muita concentração de CO2, tá? E aumenta, né, esse CO2 ali na corrente sanguínea. Quando a gente tem uma acidose metabólica, a gente tem uma menor absorção ou menor concentração de bicarbonato na corrente sanguínea, tá? Que aí eu gero uma acidose metabólica. Em qual outra situação eu posso gerar acidose metabólica? Quando eu tenho produção excessiva de corpos cetônicos. Lembram disso? A gente falou e alguém falou até no início da aula, não lembro quem foi. Né? Quando eu tenho uma quebra excessiva de gordura, eu tenho ali a produção, né, de corpos cetônicos, e quando eu tenho uma produção muito exacerbada de corpos cetônicos, eu tenho uma acidose metabólica, tá? Então, essa acidose metabólica, eles tentam, né, o sistema aí tenta fazer uma compensação respiratória. Se eu tenho uma acidose metabólica acontecendo, o que o meu pulmão ele tenta fazer? Qual é a compensação que ele tenta fazer ali? O que vocês podem me dizer? Como que ele tenta fazer essa compensação? Sim, com a alcalose. Mas como? Como que é essa alcalose que ele está gerando? Não tem um grelo aí. Com a hiperventilação. Nossa, Carol, mandou. Com uma hiperventilação. Se ele faz uma hiperventilação, ele elimina mais quem? Mais CO2. Se eu elimino o CO2, eu diminuo a concentração de íons H+, ali na minha corrente sanguínea. Foi? Sim? Não? Talvez? Então tá bom. Qual parte, Gil? Qual parte que você está ainda em dúvida lá? Ah, toda vez que ele aumenta a frequência, eu tenho uma alcalose. Toda vez que ele diminui a frequência, eu tenho uma acidose. Toda vez que aumenta a frequência, eu tenho uma alcalose. Toda vez que diminui, uma acidose. Agora, o que eu preciso saber é qual a resposta, né? Por exemplo, como que eu vou saber se ele vai hiperventilar ou se ele vai hipoventilar? Com o meu primeiro, né, a minha disfunção primária, vamos dizer assim. Né? Eu tenho que saber qual a disfunção primária que está ocorrendo para saber se ele vai hiperventilar ou hipoventilar. Certo? Tudo bem? Foi ou não? O que é D, Perina? D para onde? Agora ela não escreveu nada, Marek. Me deu mais medo. Até o D sumiu. Pode passar, por favor, Marek. Você ria? Foi? Eu coloquei esse slide logo em sequência? Esse é o 8º. Pode passar para o próximo? Pode sim, por favor. Aí a gente já falou, mas com outras palavras também, né? Alcalose respiratória. A característica de uma alcalose é uma condição onde o pH está mais elevado, certo? Aí nós temos a respiratória, né? Quando a gente tem uma alcalose respiratória, a gente já viu que a gente elimina mais dióxido de carbono. Ou seja, uma menor concentração de dióxido de carbono no sangue gera menor concentração de íons H+. Qual é a causa, né, de uma alcalose? A causa, eu tenho uma hiperventilação,
né? Uma alcalose respiratória, ou seja, aquela respiração rápida e profunda. E é causada pelo quê? Né? O que causa essa hiperventilação? Lembra que a gente falou da ansiedade? Então, a ansiedade e a dor, elas vão gerar essa característica de hiperventilação, né? E vão gerar essa alcalose ali respiratória, tá? Pode passar, por favor. Aí também nós vamos ter uma alcalose, né? Ou como que a gente pode fazer o diagnóstico? Primeiro, a gente tem o diagnóstico clínico, né? Que é a observação e o diálogo com o paciente. Normalmente, quando você vai fazer uma anamnese com esse paciente, você, o médico, você observa essas características dele, ele vai estar ofegante ali, como se ele tivesse acabado de correr uma maratona, tá? Existem os exames de sangue, como a gasometria, né? A gente consegue fazer uma dosagem, saber a concentração de gás carbônico que eu tenho ali no sangue, tá? Essa gasometria ela pode ser tanto arterial quanto venosa. O rim ele entra para dar conta da ansiedade, do balanceamento, na verdade, em crise de ansiedade, tá? Então, toda vez que a gente tem ali uma gasometria, né, de sangue arterial, o que eu consigo ver mais em sangue arterial? A concentração de oxigênio, certo? E o que eu consigo ver menos ali? A concentração de gás carbônico. Mas, em sangue venoso, o que eu consigo ver mais? Concentração de gás carbônico e menos concentração de sangue arterial, ou de oxigênio. Tá bom? Tudo bem? Isso vai fazer com que, né, o pH ali, que aumente, né? Toda a alcalose vai fazer com que o meu pH sanguíneo esteja aumentado. Dúvidas até aqui ou não? Sim, não, talvez? Então pode seguir. Aí, nós vamos ter, né, os sinais e sintomas. Normalmente, os sintomas estão relacionados à sensação de formigamento em volta ali dos lábios ou do rosto, tá? O paciente pode se sentir a parte ali da realidade, no movimento, vamos dizer, no mundo paralelo, né? Como se aquele não fosse ali o mundo dele. E o tratamento? íons H+, vai ser sempre proporcional ao quê? Os íons H+, vai ser sempre proporcional à quantidade de CO2 no sangue? Sim, não só de CO2, tá? Eu tenho outras moléculas, por exemplo, como os corpos cetônicos, que também vão gerar íons H+. Vamos dizer que ele vai estar sempre relacionado à quantidade de ácidos, né? Que eu tenho ali no organismo, tá bom? Porque aí eu tenho outras vias que podem gerar esses ácidos também, tá? E o tratamento? Primeiro, se uma pessoa está com alcalose, vocês já viram tem um tratamento super básico, que eles dão uma sacola de papel para a pessoa respirar dentro, quando ela está com crise de ansiedade, já viram isso? É muito antigo, né? Hoje em dia pouca gente vê. Então, por quê? Porque aqui naquele ambiente eu vou ter pouca concentração de oxigênio. Então, na hora que eu começo a respirar ali, o que é que eu vou estar expirando e inspirando? Mais CO2. E isso faz com que o meu pH ele diminua, tá? Meu pH sanguíneo. Isso é uma das vias, né, que a gente tenta fazer, né, para que a gente controle aquela ansiedade daquele momento, tá? Vocês já tiveram crise de ansiedade ou não? É que às vezes a gente tem, né? Então, isso já é tão normal que eu já nem estranho. Às vezes, do nada, você fica ansioso, preocupado, né? Então, esse negócio do saco é muito bom, viu? Quando vocês tiverem, às vezes falam, o duro é ter o saco na hora, né? O saco de papel para você respirar. Mas ok, tá bom?
Aí nós temos que reduzir a velocidade de respiração, tá? E respirar, ou né, respirar dentro de um saco de papel. Elas ficam mais rígidas, mas tipo, você perde a mobilidade, né? É por conta do excesso de ácido que estão ali, que está sendo produzido. Então ele acaba afetando, né, algumas articulações. Tá? Rosana perguntou Mas se tem que a controlar. pressão alta tem algo a ver com a calose. Não. A gente chegou a falar de pressão alta, não chegou semana passada ou não? Ou será que eu falei foi com outra turma? Talvez eu tenha falado na turma de práticas em biomedicina. A pressão alta, ela está relacionada com o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ah, eu acho que foi com vocês mesmo. Semana passada que a gente falou de aldosterona, não foi? Do hormônio? Então, eles meio que andam juntos, tá? O que acontece? Eu tenho uma série de eventos que eles acometem, né? Eles podem gerar essa hipertensão, esse aumento na pressão arterial. Uma delas é o sistema renina, tá? O sistema renina, angiotensina e aldosteronas, eles vão ativar, né, a secreção ali de uma molécula, tá, de um composto chamado de angiotensina 1. A angiotensina 1 ela é convertida em angiotensina 2. A angiotensina 2 ela gera vasoconstrição. Se eu tenho uma quantidade de sangue ali dentro e aperto, né, essa quantidade de sangue, diminuo a parede do meu vaso, a tendência é que aquela quantidade de sangue ela vá mais forte. Tudo bem? Vocês conseguem entender esse raciocínio ou não? A pressão aumenta. Isso mesmo. O exemplo que eu acho que eu dei foi que a gente... Vou pegar aqui. Ó, vocês conseguem ver? Deixa eu arrebentar aqui. A vantagem de estar na cozinha. Deixa eu ver se está aberto. Ó, está aberto, certo? Eu tenho uma quantidade, vamos dizer que o que tem aqui dentro é sangue, tá? Aí, a angiotensina 2, o que ela faz? Ela diminui esse espaço aqui. Ou seja, é como se eu apertasse aqui. Olha como o sangue ele vai subindo. Estão vendo? Então, se eu diminuo mais o espaço, a tendência é que o meu líquido ele extravase, ó. Estão vendo? Ou seja, a pressão ela vai aumentar. Né? Se a pressão aumenta, ela vai gerando danos na parede dos vasos. Agora deixa eu pegar um papel, só um minuto. Ela gerando esses danos na parede do vaso, existem alguns microvasos, né, que não aguentam essa pressão e vão sendo lesados. Tá? Eles sofrem lesões ali. Isso que é ruim. Por isso que a gente se preocupa tanto com pressão arterial. É mais por conta da lesão vascular do que outra coisa. Tá? Foi? Consegui tirar a dúvida? Eu não sei de quem que é. Ah, é da Dezana? Por nada. Pode passar, por favor, Marek. Né? Aí nós temos a alcalose metabólica agora. Ou seja, quem que está gerando essa alcalose? O meu sistema renal. Tá? Característica. É a condição em que o pH também ele está elevado. Né? Ou seja, a metabólica, quando eu tenho menor concentração de ácidos, né? E maior concentração de bicarbonato. Qual é a causa? Ingestão em excesso de bicarbonato de sódio, né? Vômitos em excesso, ou seja, que vai induzir a perda de ácidos ali do estômago, tá? O ácido clorídrico, né? Que é o que a gente tem também ali no estômago, que é produzido para ajudar ali na digestão de alimentos. Para você ver, Gil, temos vários ácidos, hein? Ácido é que não falta. É que nem eu estava falando outro dia de vírus, né? É que nem vírus. Tem vírus para todo mundo. Tem vírus para bactéria, tem vírus para fungo, tem vírus para planta, tem vírus para humano, tem vírus para animais, tem vírus para tudo. São, como dizer, uma peste, né? Mas tem. Tá bom? Então a gente tem vários ácidos ali no nosso corpo que vão ajudar, né,
na digestão de alimentos, por exemplo, e, consequentemente, ajuda também na manutenção do pH, certo? Pode passar, por favor, Marek. E o diagnóstico? Faço também uma gasometria, né? Aí uma alcalose, nós vamos ver que o pH ele vai estar aumentado. Posso fazer uma gasometria arterial e uma gasometria ali no sangue venoso, tá? Onde eu posso dosar íons de bicarbonato. E ali eu vou ter íons de bicarbonato aumentado também, tá bom? Então eu posso fazer os dois. Pode passar, por favor. E os sintomas e sinais, né, Pode ser assintomático, né? Quando essa alcalose for metabólica. Tem outros sinais? Tem. A pessoa ela fica mais irritada. Tem alguma coisa a mais? Temos contrações musculares, né? E aqueles espasmos. Você sabe como, às vezes a gente tem aquela fibrilação, né? Onde o músculo ele começa a tremer sozinho. Lembram disso? E às vezes a gente tem aquele espasmo. Do lado, você faz alguma coisa, né? Um movimento involuntário. Tá? Então, isso também pode ser um sintoma ali de alcalose metabólica. Alguém falou alguma coisa? Não? Sim? Talvez? Dizem, o Marek, dizem que é quando o pessoal mexe com gente casada. Não, aí eu tenho uma fibrilação mesmo, tá? Aquele que treme, aí eu tenho pode ser problema mesmo na bomba de cálcio, tá? Porque, como vocês sabem, o cálcio ele é responsável também pela contração muscular, né? Vocês vão ver que na hora que vocês forem fazer o mapinha para mim, vocês vão ver a parte do cálcio intracelular, que ele é responsável por contrações musculares, né, do tecido estriado esquelético e do tecido cardíaco. Oi, Tânia. Não entendi. O que a Tânia falou, Marek? Para mim aparece muito rápido as perguntas. Como vocês sabem, ela disse que como que a gente sabe do cálcio? Em qual sentido? Não, só um minutinho, não foi isso não, professor. Você falou assim, como vocês sabem, o cálcio causa espasmos. Eu falei, como vocês sabem, não, eu não sei. É porque eu acho que eu falei já para vocês, né? Que ele cuida da parte de concentração muscular, contração muscular. Às vezes eu acho que, porque eu sei, todos vocês já sabem. Gil, eu consigo, na hora que você pergunta, se for uma pergunta pequena, ela aparece para mim. Se for longa, ela aparece tipo o início, aí o restante eu não consigo ver. Aí eu não sei onde é que eu vejo. Eu não sei se... Deixa eu apertar aqui. Para eu ver, eu saio de onde eu tô. Que Giovana, se ele abre o chat, ele não vê a apresentação para falar para a gente. Eu não vejo o slide, ele some. Aí ele abre só o chat. Tá? Mas é só por isso. É? Uai. É que ele está no aparelho de telefone, Giovana. Eu estou no celular. Lembra o que eu falei? Eu testei no celular, eu não mais usei mais o computador. O computador está fechado, o celular está em cima dele. Aí não usei mais. Pode passar. Deixa eu ver, peraí. Tá. Aí temos aqui o tratamento, né? Por isso. Reposição de água e eletrólitos, como sódio e potássio, tá? Temos ali o tratamento da causa base, né? Ou seja, da causa primária. E quando a gente tem uma alcalose ali numa forma grave, a gente tem um ácido, né? Principalmente o cloreto de amônio ali diluído, para que a gente ingira, né? Para a ingestão ali e para a gente balancear ali o pH sanguíneo, tá? Então, são esses os tratamentos utilizados no momento. Pode passar, por favor, Maré. E a acidose respiratória, né? A acidose, a gente sabe que é a condição onde o pH ele está reduzido, né? Ou seja, diminuído.
E respiratória é quando a gente tem uma excreção diminuída, né, de gás carbônico. IV, o que é IV? Ah, volta, por favor, Marek. Aqui? Ah! O IV, nem sei, é intravenoso. Ah, IV, eu tô aqui pensando onde é que tem IV, gente, mas eu coloquei ali intravenoso. Ai, ai, a pessoa tá doidinha na vida. Poxa, a Vanessa ia gostar, hein, dessa aula. A bicha tava aí, o negócio não funcionava direito, né, Bi? Tá? Então, nós temos aqui ó, uma respiratória, menor excreção do CO2 e maior concentração desse CO2 na corrente sanguínea. As causas, é verdade. As causas, temos ali a hipoventilação, né? Ou seja, aquela respiração fraca e lenta. E doenças pulmonares também podem gerar essa acidose respiratória, como a asma, tá? A asma, a bronquite, né? Onde a gente tem problemas nas trocas gasosas, elas podem desenvolver ali essa acidose respiratória, tá bom? Dúvidas até aqui ou não? Tranquilo? Pode passar, por favor, Marek. Então tá bom. E o diagnóstico, Pro? Como que a gente pode fazer o diagnóstico dessa acidose respiratória? Principalmente pela gasometria, tá? Então, a gente tem ali o sangue arterial, onde a gente pode ter, né, aferir ali a concentração de gás carbônico, tá, na circulação. E aí a gente vai ver que o pH vai estar reduzido devido a essa alta concentração, né? Pode passar, por favor. Acidose, os sinais e sintomas. Os principais sintomas ali são dor de cabeça e sonolência, tá? E pode levar ao coma, se não tratada com rapidez. O tratamento é inalação, né, de oxigênio ali, ou seja, para a pessoa respirar mais e eliminar mais gás carbônico. Temos alguns medicamentos ali que podem melhorar a respiração, né? E a respiração artificial, ou seja, aquela ventilação mecânica, ela também ajuda em casos muito graves, tá? Pode passar, por favor. E a metabólica, Pro? A acidose, ela continua, né? Mesmo ela sendo metabólica, a característica é a diminuição do pH sanguíneo, tá? E a metabólica é quando tem a maior concentração ali de ácidos e menor concentração de bicarbonato na circulação. As causas, ingestão de ácidos, ou seja, substâncias venenosas, tá? E temos mais a produção de ácidos ali pelo corpo, como a cetoacidose, ali, quando a gente fala de diabetes mellitus. A cetoacidose era só gerada na diabetes mellitus. Vai sim, Gil. Assim que eu tiver uma condição, eu faço aqui. A gente tem uma cetoacidose somente na diabetes mellitus do tipo 1, tá bom? A gente não tem diabetes acidose, assim, com frequência na diabetes mellitus do tipo 2, nem na gestacional. Existe caso raro que eu posso desenvolver, mas a frequência não é nessas duas diabetes, é só na diabetes do tipo 1, certo? Pode passar, por favor. Nós temos um TBL sobre diabetes, tá? O artigo vai estar liberado dia 13 para vocês. Então, sem ser essa semana, na outra, né? Então, dá para vocês irem lendo, hein? Ele tem 11 páginas, mas, leiam que vocês vão gostar do TBL. É uma forma super diferente, super bacana da gente aprender, tá? E o diagnóstico?
sempre a gente vai utilizar, para diagnóstico dessas patologias, né, a gasometria, tá? Então, temos ali o sangue arterial, né, que a gente vai ver a redução do pH sanguíneo, tá? E o sangue venoso, onde a gente pode dosar também a redução do bicarbonato, certo? Pode passar, por favor. Só um minutinho, gente. Sabe quando você tem a impressão que abriram a porta e a porta está na chave? Tipo, passou meio que uma sombra ali, eu disse, gente, que estranho. Aí eu fui ver, não é ninguém, a porta está na chave. E os sinais e sintomas? Os sintomas, eles podem ser também assintomáticos, né? A respiração, ela tende a ser uma respiração mais profunda e mais rápida, para tentar fazer a compensação, lembra o que a gente falou? E pode levar ao coma também com facilidade, né? O tratamento é uma diálise ou administração de bicarbonato, né? E também o tratamento da causa base. E toda vez que eu falo de um tratamento da causa base, é quando, por exemplo, essa acidose é causada por alguma doença, tá? Imaginem que a diabetes mellitus está causando essa acidose metabólica, né? Não adianta nada eu cuidar da acidose, sendo que eu não estou tratando da diabetes, tá bom? Então, eu preciso tratar da diabetes para depois tratar ali da acidose. Senão não vai dar certo, né? Você realizar o tratamento, tá? Pode passar, por favor. Aí nós temos, ó. Eu não sabia que tinha tempo. Tem tempo, Marek? Tá aqui em 10 minutos. Nós temos aqui, ó, a amostra de sangue. Eles colocaram tempo agora, o Google. Eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Tá. Senão vai ter que fazer outra, gente. Ó, nós temos aqui a amostra de sangue arterial, né? É que antes não tinha. Teve uma vez que eu fiquei conversando com o pessoal, acho que umas 3 horas. Tipo, a gente estava fazendo algum trabalho, alguma coisa assim. Pode ser. Mas vai e volta, né, Tânia? A pessoa vai pegar um pouco lá, um pouco cá, né? Então, nós temos aqui a amostra de sangue arterial, tá? O meu pH ali menor que 7,4 e o meu pH maior que 7,4. É verdade. Aí, quando ele for maior que 7,4, a gente espera que sim, Mi. A gente está tentando gravar, senão, depois eu vou ter que gravar no Black para deixar lá para vocês, tá? Aí vai estar só eu mesmo, gravando sozinho. Né? Tá bom? Então, o meu tá aparecendo aqui também, viu, o Tami? Mas o Marek está tentando resolver. Vamos ver. Vamos esperar ele resolver. Ver se consegue, né? Então, ó, toda vez que eu tenho uma acidose com pH acima de 7,4, vou passar daqui a pouquinho. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo já. Resolvi, professor. Só um minuto. Eles dão 14 dias grátis no Workspace. Aí eu coloquei aqui. Já? Eu coloquei meu cartão aqui, eles liberaram. Mas você não esquece de cancelar, hein, Marek? Não, eles dão 14 Senão daqui dias. a pouco o Marek falou, isso daqui é a conta. Aí deu ruim pro Pro. Ó, vamos lá. Então, nós temos aqui, a gente vai ratear aí, Tânia. 70 alunos, com o professor 71, vai dar R$5. Eu nem sei quanto que é isso aí.
Pede reembolso, né? Pode pedir um reembolso. Pede desconto na mensalidade. Gente, a gente tem isso, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui, né, a pressão aqui do CO2, né, do dióxido de carbono, tá? Então, toda vez que eu tenho uma acidose metabólica, eu tenho uma menor concentração, né, desse CO2, e toda vez que eu tenho uma acidose respiratória, eu tenho uma maior, né, concentração de CO2. Isso a gente fala de pressão, tá? De CO2 ali na circulação. Vocês conseguem entender os dois casos aqui ou não? Prof, uma perguntinha. Isso eu estou falando só da... Pode falar. Então, tudo começa a partir do pulmão. Então, você sempre precisa ver o pulmão primeiro para saber como que depois vai estar o rim. Ou tanto um como o outro vai ter que trabalhar? Tanto um quanto o outro pode gerar a confusão toda. Ah, tá. É só que um tenta consertar, vamos dizer, que o erro do outro. Né? Tipo, está acontecendo algo de errado lá nos rins, o pulmão fala, eu tenho que trabalhar porque alguma coisa aconteceu com o meu parceiro lá e eu tenho que ajudar para não dar ruim para nós, né? Se der ruim, vai os dois pro beleléu. Tá? É mais ou menos que assim. Entendi. É uma parceria entre os dois, Perina. Tá. Nossa, Tânia. Você viu, Maré, que é que nem casamento. Um faz merda, o outro resolve. A Tânia tá falando. Ai. Normalmente, lá em casa, a gente reveza. Tem uns que um faz uma vez, o outro faz outra, aí vai revezando. Pra né? Quando um deixa de fazer por muito tempo, aí ele fica com crédito. Tipo, tem umas cagadinhas aí que você pode fazer, então tá bom. É que nem hoje aqui, aconteceu. Tinha uns chicletes aqui em cima da mesa, né? E eu sou viciado. Eu tô trabalhando, eu tô com chiclete. E eu acabei com o pacote de Fini. Aí passaram aqui e disseram, não era pra você, não. Aí eu disse, então, tava... Eu disse, achado não é roubado, né? Aí ela pegou e falou, então tá bom, vou achar um monte de coisa. Só que ela tinha pedido um favor. Aí eu disse, quer dizer então que eu não vou fazer aquela assinatura eletrônica, não. Ela disse, parece que eu já achei tudo. Só pra não... Aí já resolveu tudo aí, tá? Aí eu ganhei uma balinha de fio. Mas eu no carro fica uns 5 pacotes de Trident, sabe? Porque eu tô dirigindo, eu tô com Trident na boca. É engraçado. Mas é isso mesmo, um vai resolvendo a bucha do outro. É? Nossa, Tânia, sério? Dá até medo, né? Mas é muito engraçado, né? É muito de relação, assim. É verdade. Porque tem gente que não gasta tanto, né? Tipo, eu não sei vocês aí, se vocês conseguem se controlar 100%. Mas às vezes a prioridade de um é diferente da prioridade do outro, né? É engraçado. Mas é sempre assim, gente. Não adianta. Não, e assim, esse negócio de prioridade é muito engraçado. Tem gente que dá prioridade para ir no restaurante legal, não sei o quê. Tem aquela pessoa que não liga de ir naquele restaurante mais basiquinho, né? Mas quer comprar, uma camisa legal, uma calça legal, sei lá.
um computador legal, um celular legal. Então, são prioridades, né? Não adianta. Tem gente que gasta mais com essas coisas do que com outras, né? Aí tem pessoa que gasta mais com sapato, vamos dizer, do que com uma calça. É umas coisas estranhas, mas é o ser humano, é assim mesmo. Então, tá? Então, ó. Nossa, Bianca. Gente, a Bianca eu acho que não tá bem, não, hein? Você casou, Bianca? Porque não. A não ser que o casamento Não, a não ser que o casamento seja, como é que fala? Tá no início, né? Aí quer ficar em casa aproveitando. Mas normalmente quando já tá mais. Nossa, 4 anos você ainda aguenta. Não, eu já ia brincar, mas tá bom. Eu ia dizer, não aguenta. Com 4 anos eu ia querer sair todo dia. Nem que seja lá para ir dar uma volta na padaria. Mas é engraçado, né? Ô, prof, É bom que dá certo. Oi, vamos lá? Vamos continuar. mais Fala, uma Pedro. perguntinha. Na respiração, parte respiratória, o fato de estar produzindo mais CO2, né, alcalose, qual que é o método para você estar equilibrando na parte pulmonar, primeiramente? Mas você está falando de alcalose? De alcalose na parte então pulmonar. Então vai estar eliminando mais CO2? Isso. O que eu faço? Então, ó, para alcalose ele vai estar hiperventilando, certo? Imagina uma pessoa com uma crise de ansiedade, tudo bem? Sim. Aí ela está hiperventilando, né? Ela está respirando rápido. Eu posso pedir para ela se acalmar, né? Para ela tentar respirar mais devagar. Mas é difícil você falar para isso para uma pessoa e ela conseguir fazer já, né? Ou eu posso pedir para ela respirar em um saco de papel, que foi aquele exemplo que a gente deu lá no início. Tá. Tem alguma alimentação que pode... Porque no saco de papel tem menos concentração de oxigênio. Sim, mas na parte... alimentação? Isso, na alimentação. O que poderia estar ingerindo para chegar ao pulmão e reverter essa situação? Aí, na alimentação, para o pulmão, nada, Perina. Tá. Uma hiperventilação, não. Diretamente no pulmão, né? Ela pode, a pessoa pode estar de comidas à base de ácidos ali, né? De alguns alimentos ácidos. E o rim essa produção, né? Para depois afetar o pulmão. Aí vai afetar o pulmão depois. Tá, legal, interessante. Mas ele vai contrabalancear por lá. Não vai dar para a gente agir de... Não com a alimentação, tá? Tá. Legal. Obrigada. Ana. Tá. Aí, ó, nós temos a acidose metabólica, né? A acidose metabólica é quando a concentração de CO2 está elevada ali, né? No meu sangue, tá? E a acidose respiratória é quando a concentração de CO2 está elevada na minha pressão atmosférica ali, tudo bem? Na hora que eu faço a troca gasosa. Quando eu faço a troca gasosa, eu estou ingerindo mais, né, um aumento maior de pressão, tá, de CO2 do que de pressão de oxigênio, tudo bem? Aí, isso vai me levar a essa acidose, né, acidose metabólica e respiratória, que vai levar a gente a uma compensação, tá? Toda vez que eu tenho uma acidose metabólica, né, eu tenho uma compensação respiratória. Ou seja, quando eu tenho uma acidose metabólica, os meus pulmões eles tentam gerar uma alcalose respiratória para gerar essa compensação, né? Ou seja, eu posso ter uma hiperventilação
para gerar, né, uma alcalose e combater a minha acidose que eu estou tendo lá por via renal. Tudo bem? Vocês conseguem ver isso aqui na nossa primeira retinha aqui do slide? Tá? Então, aqui, ó, acidose metabólica. Embaixo eu tenho uma menor, né, concentração de pressão de CO2, tá? Que é a nossa compensação respiratória. Ou seja, um vai ajudando o outro, né, para se equilibrar. É como a Tânia falou, é que nem casamento, né? Um tá na pindaíba, o outro ajuda ele até, né, ele se erguer, sair das contas, limpar o nome e tudo. Isso mesmo. Para o casal tá em homeostase. Mas lembre-se, quando um não quer, dois não brigam, hein? Olha, o Marek já mandou uma lista aí. Obrigado, Marek. O Marek deve estar falando. O professor tá difícil de mandar aí o bagulho. Aí, quando a gente tem uma acidose respiratória, né, eu tenho uma compensação renal também. Ou seja, eu começo a aumentar, né, a minha concentração do quê? De bicarbonato. Tá? Toda vez que eu tenho uma acidose respiratória, eu tenho uma alcalose metabólica, tá? Uma alcalose renal. Ou seja, eu começo a absorver mais... o rim ele começa a absorver mais bicarbonato para tentar equilibrar ali essa acidose que foi gerada. Sim, sempre o contrário, Lu. Sempre mesmo. Tá bom? E isso é o que vai acontecer quando a gente falar de alcalose. Eu posso ter uma alcalose metabólica e uma alcalose respiratória. Toda vez que tiver uma alcalose metabólica, né, eu vou ter uma compensação respiratória, né? Ou seja, eu tenho que aumentar a minha pressão de CO2 ali, né? Para compensar a alcalose respiratória que está tendo lá nos rins, ou alcalose metabólica que está tendo nos rins. Tudo bem? Então, toda vez que eu tiver em um órgão, eu tenho que compensar pelo outro, tá? Isso acontece também em alcalose respiratória. Quando eu tenho uma hiperventilação, né? O rim ele tenta fazer uma compensação renal. Ou seja, ele vai reabsorver mais íons H+, tá? Para gerar a produção de mais ácidos ali na corrente sanguínea e fazer uma compensação metabólica para aquela alcalose respiratória que está tendo. Foi? Tudo bem? Sim ou não? Então tá bom. Passa esse para mim, por favor, Marek. Pode passar mais um. E a gasometria, Pro? A gasometria é uma aferição química, né? Aquele slide está insistindo em aparecer, né? Então, não sei por que eu coloquei ele várias vezes. Mas deve ter um motivo, eu só não estou lembrando. Então, a aferição química, né? Da quantidade de gases presente em uma mistura. Pode ser tanto venoso quanto arterial, tá? Aplicação, a variação, né, da oxigenação, ou seja, da troca gasosa que está ocorrendo. Ele vai avaliar também o equilíbrio ácido-base, tá? E ele é solicitado nas seguintes situações. Sintomas ou problemas respiratórios ou metabólicos renais, né? Ou como exames, né, complementares para ver eletrólitos, né, o equilíbrio eletrolítico ali, para ver a quantidade de glicose, né, ureia e creatinina ali para avaliar a função renal, tá? Pode passar, por favor. A coleta do sangue venoso vezes a coleta do sangue arterial, né? Nós temos aqui um anticoagulante, né? Ou seja, a gente vai coletar esse sangue em qual tubo? No tubo verde. Lembram dele?
Eu acho que vai até umas 22h15, por aí. Talvez acabe antes. Lembram? Então, toda vez que a gente for fazer uma... Gasometria é um exame para a gente saber a quantidade de, vamos dizer, de gases que eu tenho na minha circulação. Tá? Então, eu posso aferir essa quantidade de gases de duas formas, tanto no sangue arterial quanto no sangue venoso, certo? No sangue arterial, só um minuto, gente. Parece que a manuzinha chegou elétrica aqui. Converseram até umas horas. Aí nós temos o sangue venoso, né? Que ele é rico em CO2, logo, ele é mais ácido, tá? E tem o sangue arterial, que ele é rico em O2, né? Oxigênio, que reflete melhor o valor do pH. O sangue venoso, ele é mais simples de ser coletado, a gente já viu isso, né? E o sangue arterial, ele exige, sim, um cuidado maior na hora da coleta. Por quê, Pro? Porque se você furar uma artéria de forma errada, vai ficar vazando e você não vai conseguir. Então, eu sugiro que vocês não façam punção arterial se vocês não tiverem prática, tá? Nós temos a nossa habilitação, a gente tem autonomia para fazer punção arterial, só que eu só sugiro que vocês façam se vocês tiverem segurança e se vocês tiverem prática, tudo bem? Ela é difícil de fazer comparado, né, à punção venosa, porque a punção venosa ela acaba sendo mais fácil, tá? E a punção arterial, como eu acho que foi a Gil que falou, ela dói, ela machuca, tá? Então, a gente faz ela e ela dói bastante. Então, normalmente, a gente tende a fazer ela na artéria radial, tá? Mais próxima ali do punho, onde a gente vê aquela pulsação por minuto. Lembram? Então, é aqui nessa artéria que a gente faz essa punção, tá? Lembre-se, o fluxo sanguíneo de uma artéria, ele é mais forte, tá? Então, tem que ter cuidado, porque qualquer acidente, qualquer furo errado, né, você pode ficar jorrando sangue lá um tempão, tá? Então, por isso que eu só sugiro que vocês façam se vocês tiverem prática. Nós temos, né, autonomia para fazer assim como os enfermeiros, tá? Então, o biomédico e o enfermeiro, eles podem fazer punção arterial. Eu só faço essa observação, porque eu faço muita punção venosa, mas eu não me atrevo a fazer punção arterial, porque eu não tenho prática com punção arterial. Tá bom? Teve alguém que falou que não entendeu. Não entendeu qual parte? Nós podemos coletar os dois, tá? Tanto venoso quanto arterial. Aprendi no YouTube o quê? Esse negócio, aprendi no YouTube, aprendi no Google. Tá que nem uma outra aluna, falou que ela é formada em Grey's Anatomy. Sou formado em medicina pelo Grey's Anatomy. Ai, Deus, sei. Professora Daniele Galo, ela perguntou o sangue venoso, o sangue venoso, qual local que é puncionada a veia normalmente? Na basílica. Vou mostrar de cabeça para baixo, tá? Ó, aqui na fossa cubital, nós temos a basílica, né? Temos a cefálica, que está aqui do lado, e temos a medial, que é a que faz a curvinha aqui, tá? A medial que liga as duas, né?
Mais uma ou a outra. Veja o que mais tem para fazer, gente. Se não der certo aqui, pode fazer na mão. Se não der certo na mão, você faz por aqui. Nos meninos aparece mais, né? Tem por aqui. Mas a arterial é na artéria radial, tá? Nessa que a gente confere as pulsações por minuto. Lembra que nós fizemos isso no semestre passado? Aqui onde a gente sente a pulsação? Então, aqui é a artéria radial. Temos dos dois lados, tá? Só para vocês não achar, né? Tão confuso, mas temos nos dois lados, tá bom? Mais alguma dúvida aí, Marek, que eu não consegui acompanhar? Ah, então tá bom. Não, na veia a gente tem várias, né? Por nada, Dani. Aí, como a gente falou, né, o venoso ele é mais simples de ser coletado. Então, é aquele que a gente faz a aula prática, né, naqueles braços artificiais, tudo. O arterial ele é um pouco mais complexo. Então, eu sugiro que só faça mesmo se vocês tiverem prática, né, até para não causar nenhum acidente no paciente, tudo. Tá bom? Aí, a artéria radial pode ser a braquial ou a femoral. Lembram qual é a braquial? Ou não? A braquial é aquela onde a gente faz a aferição de pressão arterial. Ela vem por aqui, tá? Pela parte de dentro, e ela passa bem aqui embaixo do bíceps, tá? De ladinho aqui. E aí ela vem aqui pelo meio também. Lembre-se, veias e artérias, a gente tem o mesmo nome para as duas, tá? Então, eu tenho artéria braquial e tenho veia braquial. Fica quase embaixo do bíceps. Né? Ó, Marek, pra gente que é forte. A gente passa vergonha, né, Marek? Tudo mirradinho. Então, fica por aí. Tá bom? A femoral não dá, gente, porque eu só tenho uns cambitos aqui, não dá certo mostrar, não. Né? Mas dá para ser também na femoral. É fácil? Sério? Ó, da Dani é fácil, viu, Marek? Ih, a gente está perdendo para Dani. Pode passar, por favor, Marek. Marek? Ah, tá. Sei que você não estava aí. Aí, né, o sangue venoso ainda versus arterial. O sangue venoso pode ser coletado para análise de sais, como bicarbonato, entre outros, né? O arterial é importante para avaliar a concentração de oxigênio, principalmente, né? E ventilação, ou seja, a oxigenação do indivíduo, em um estado ácido básico. Basicamente só para isso, tá? Que a gente vai tirar o sangue arterial. A gente não costuma tirar sangue arterial para qualquer exame, tudo bem? Pode passar, por favor. E quais as interferências pro jejum? No sangue venoso não é necessário jejum nem preparativos especiais. O sangue arterial também não tem necessidade de jejum, né? E o que é que pode interferir pro atividades físicas, tanto no venoso quanto no arterial, tá? Pode passar, por favor. Então, os dois podem sofrer interferências, né, pela atividade física. E agora tem uma questãozinha aí, ó. Como um paciente diabético entra, né, em cetoacidose, e que tipo de distúrbio ácido básico é esse? 5 minutos aí para vocês pensarem na resposta. A gente já falou bastante disso, hein? Desde a semana passada a gente tem falado. Pensem aí e me respondam. Não sei, você acha que é, Gil? Eu vou guardar aqui a sua informação, Gil. Vamos ver se o pessoal concorda com você. E como que ele entra nesse estado?
né? Excesso de corpos cetônicos também. Agora, espera aí que eu vou olhar o chat, tá? Corpos cetônicos, baixa insulina, produção pelo corpo. Lembra que eu falei para vocês que essa acidose metabólica, tá? Ela ocorre principalmente na insulina, na diabetes do tipo 1. Lembram disso? Qual é que é a característica dessa diabetes, Pro? A diabetes do tipo 1 é uma diabetes conhecida também como autoimune. Ou seja, os meus linfócitos T, eles geraram uma resposta celular contra as minhas células beta-pancreáticas, tá? Essas células beta-pancreáticas são as células que produzem a insulina. Ou seja, eu não tenho insulina no meu sistema, tá? Essas células foram totalmente destruídas. E o que acontece? Quando eu não tenho insulina, a insulina, lembra o que a gente falou, que ela é contrarreguladora do glucagon? Ou seja, se eu não tenho insulina, o que eu vou ter liberado? Glucagon, não é? Ó, se um contrarregula o outro, se eu não tenho um, eu tenho quem? O outro, tá? E o glucagon, o que o glucagon ativa? O glucagon ativa vias alternativas, né, que geram glicose independente de carboidratos. Tudo bem? Ou seja, ele vai quebrar tudo que está, vai liberar para quebra tudo que está armazenado. Então, vai liberar glicogênio, vai liberar lactato, vai quebrar alguns piruvatos, ou alguns aminoácidos que estão lá no fígado, vai quebrar alguns piruvatos, que também ficam por ali, né? E vai induzir a quebra de quem? De gordura no tecido adiposo, tá? Assim que eu quebro a gordura no tecido adiposo, uma molécula, né, de triglicerídeos libera 3 moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Essas moléculas de glicerol, ela vai totalmente ali para o fígado e é convertida em piruvato acetil-CoA. O ácidos graxos, ele pode ir tanto para o fígado, né, quanto para o músculo. No músculo, ele é quebrado também e vira energia. No fígado, esse ácidos graxos, ele pode ser convertido em colesterol, né, ou ele pode ser convertido em corpos cetônicos, tá? Aí eu converto esse ácidos graxos em corpos cetônicos. Em concentração razoável, o corpo cetônico ele é absorvido pelo músculo e pelo cérebro, que aí o músculo e o cérebro vão absorver ele, né, para gerar energia. Contudo, se eu tenho uma diabetes que não está sendo tratada, eu tenho uma quebra exacerbada, né, de gordura. Se eu tenho uma quebra muito aumentada de gordura, eu vou ter um aumento muito alto de corpos cetônicos. Se eu tenho um aumento muito alto, o meu músculo e o meu cérebro, eles não utilizam tudo para energia. E vai ficar aumentado onde? Na minha corrente sanguínea. Quando eu tenho muito corpos cetônicos na corrente sanguínea, ele libera íons H+, porque eu tenho um ácido, né? E eu deixo o meu pH sanguíneo ácido. Isso é o que leva a uma acidose metabólica ou uma acidose diabética. Ou seja, eu tenho uma diminuição no meu pH. Por isso que a gente fala de causa primária e secundária. Nesse caso, quem é a causa primária? É a diabetes descompensada. Toda vez que eu falo de diabetes descompensada, eu estou falando de uma diabetes que não está sendo tratada, tá? Então, eu preciso tratar uma diabetes primeiro, a causa primária,
para depois tratar a acidose, tudo bem? É muita informação, né, Giovana? Faça mais coisas. Tudo bem? Então, qual é o problema, né? Como que está sendo gerado esses corpos cetônicos? Por conta da diabetes que não foi tratada, né? Eu tenho essa quebra, a formação de corpos cetônicos quando eu tenho uma diabetes do tipo 2? Não, normalmente não. Por quê? Porque na diabetes do tipo 2 eu tenho insulina, né? Mas isso mais para frente a gente vai falar de novo, tá? É interessante o quê? Peraí. Metformina? O que é isso? Ah, o medicamento? A Tânia não entendeu? Foi nada. Quando a gente for falar de diabetes, depois do nosso caso de nosso TBL, eu vou fazer essa descrição para vocês anotarem tudo, tá? Aí a gente faz da diabetes tipo 1, da diabetes tipo 2 e da gestacional. Tudo bem? Aí fica melhor, porque aí vocês já vão ter lido o artigo, a gente já vai ter rodado diabetes, então vocês vão estar no outro nível de conhecimento. Tá? Oxe, Tânia, o que você se olhou? Te amo. Olha, não tem nada com o que sonhar. Vai sonhar com o quê? Com piruvato. Vocês sabem de onde veio o piruvato, né? Ai, gente. Eu tô pensando como uma pessoa... É o quê? Você sonhou como se o piruvato fosse alguém? É isso? Ou não? Só com o nome mesmo? Eu fico perguntando, né? Mas tem uns nomes estranhos. Vocês querem ver quando a gente for falar de síndromes, né? No sistema dos marcadores renais. Renais não, hepáticos. Então é um pouco mais complexo, mas a gente vai rodando, hein? A nossa última aula que a gente tem dessa disciplina vão ser marcadores tumorais. Então vão ser alguns marcadores que a gente pode dosar no sangue. Tá? Esse é interessante também. Para os meninos que gostavam de usar anabolizantes, né? Tem vários marcadores lá que a gente avalia. Tá bom? Gente, se vocês não tiverem dúvidas, deixa eu só colocar mais um. Pode passar para o outro, por favor? Marek. Ah, olha, esse aqui é sensacional. Se eu não dei um nó até agora na cabeça de vocês, a gente vai dar uma... Ó, lembre-se, vamos começar pelo pulmão? Olha o pulmão, né? Está do lado esquerdo aí de vocês. O pulmão, quando eu tenho uma diminuição da concentração de CO2, eu estou falando na parte superior, tá? Do pulmão. Tá vendo? Tendo diminuição de CO2, não tem? Se eu diminuo o CO2, eu vou aumentar o quê? O pH, não tem? Não é isso? Ou não? Sim? Ou seja, isso está sendo uma alta, né? Uma hiperventilação. Estou tendo uma taxa de ventilação aumentada aí. Beleza. Olhe agora para baixo do pulmão. Quando eu tenho um maior CO2, quer dizer que eu tenho um menor pH, ventilação, certo? Na minha troca gasosa. Conseguiram entender esse lado? Só em cima do pulmão.
Essa imagem, eu adoro essa imagem, porque ela é assim fantástica. Vamos para os rins? É a mesma ideia, ó. Lá no meu rim, repito. Vocês estão vendo aqui o pulmão? Em cima do pulmão, eu tenho aqui um CO2 e um pH, não tem? Conseguem ver isso ou não? O pe- O pessoal está perplexo que nem responde. Você ri, Karina, é verdade, ó. Eu tenho aqui o CO2, isso, em cima do pulmão, né? E eu tenho a baixa concentração de CO2 aumenta o meu pH, não aumenta. Isso por quê? Porque a gente tem uma hiperventilação, né? Sobe para mim, por favor, Marek. Pode subir, por favor. Foi? Aí. Tem um aumento aqui da minha ventilação, né? Tudo bem até aí? Vamos ver abaixo do pulmão, por favor, Marek. Quando eu olho na parte de baixo, eu tenho um aumento, né, de CO2, que vai diminuir o meu pH e vai diminuir a minha frequência respiratória, tá? Aí embaixo, ó, tem uma seta aqui para baixo. Quando eu olho do meu lado direito, ali nos meus rins, tá? Eu olho ele também na parte de baixo, vamos aproveitar. Quando eu aumento, né, a quantidade, a reabsorção de íons H+, eu diminuo o meu pH, certo? Ou seja, eu tenho uma maior excreção de bicarbonato. Nossa, quase que não veio, não. Em cima, por favor, obrigado. Eu tenho um aumento do pH, por quê? Porque eu tive uma diminuição dos íons de hidrogênio, ou seja, dos íons H+, né? E tive uma reabsorção maior de bicarbonato. Tá bom? É isso que eu estou tendo aí nesse caso dos rins. Agora, deixa ele no ampliado, por favor, Marek. Olhem só aqui. Quando eu tenho, olhem só, aqui a minha acidose metabólica. Estão vendo? A acidose metabólica ali do lado dos rins. Acidose metabólica do lado dos rins. Aí. Viram ou não? Quando eu tenho uma acidose, quer dizer que eu estou tendo um aumento dos meus íons H+, né? Quando eu tenho essa acidose, eu induzo o meu sistema nervoso central. Estão vendo a seta aqui na diagonal para o cérebro? Eu estou induzindo o meu sistema nervoso central a hiperventilar o meu pulmão para tentar diminuir a minha acidose metabólica que está sendo gerada. Como que vai diminuir? Gerando uma alcalose respiratória. Viram isso? Por isso que eu falo que essa imagem é sensacional. Tem tudo nela. Aí vocês falam. Né? A mesma coisa acontece quando eu olho aqui na minha acidose respiratória. Não tenho uma acidose respiratória? Pelo aumento do gás carbônico, a minha acidose respiratória, ela induz os meus rins a eliminar mais íons H+, tá? Tenta eliminar mais íons H+ ali. E ela tenta parar, com o meu sistema nervoso central ali, essa hiperventilação.
ou essa hipoventilação, tá? Foi ou não? Sim, não? Então, às vezes, ao primeiro momento, a gente assusta, né? Ele tenta não segurar, né? Ele reabsorve. Aí ele elimina. Ele elimina mais o bicarbonato e segura o H+, o hidrogênio. Marek, eu não sei se foi sua pergunta, eu não consegui ler. Água ionizada ajuda nesse processo? E teve Eu uma não lembro o época que. que vendia um monte de água ionizada, não sei o que, falavam que era melhor para os Então, rins. eu não lembro o que era, o que tinha na água ionizada, Marek. Eu não sei o composto, sabe? Eu também não sei não, mas eu lembro que vendia. E É, muita gente comprava. eu posso até olhar e a gente pode discutir na próxima aula sobre ela. Eu posso deixar ela para a gente falar antes da gente entrar na aula. Né? Naquela meia horinha que a gente fala sobre ela, qualquer coisa. Inclusive tem até Tá bom? filtros que ionizam a água, né? O pessoal vende o filtro que ioniza a água, né? Então, É? é. Chega a custar R$ 2.000 um Eu já filtro que vi. ioniza a água. Nossa, eu já vi um que falam que água alcalina é mais gostosa. Tem umas águas que tem uns minerais que deixam ela mais alcalina, sabe? Sim, sim. E Então, elas são bem. eles deixam a água alcalina e ionizada. Aham, E tem deixam bem. empresa que vende a garrafinha da Aham. água ionizada. Diz que é para beleza, para eliminar os tóxicos, essas coisas todas, né? Nossa. Tipo água da juventude, né? Em vez da fonte, é a água que estão vendendo. Sério, Giovana? Ó, a Giovana viu. Ela disse que tem os pHs diferenciados. Bem, eu não sei ao certo quais os benefícios, tá? Mas eu posso até dar uma lida, porque eu não tinha visto ainda, assim, que vendia esses filtros. Mas a gente pode ver. Né? Porque eu sabia dessas outras águas aí, tem umas águas super caras aí no mundo afora, né? Nossa, esse é novo para mim. A pessoa? Tem Não uma vou nem só. água aí que dizem que também é ionizar, não sei o quê, vem lá das montanhas, se dá um Natal de uma água Voss, chama Voss, VOSS. Ela vem até Ah, numa garrafa de, mas eu, não... de, de vidro. eu nunca achei ela. Uma, Ela é gostosa. uma vez eu E, fiquei no hotel, vi uma lá no frigobar, acho que era R$ 30 a garrafa. Eu deixei lá, até tranquei o frigobar. mas normalmente essa de 30, Maré, que é uma grande. Eu não sei se Exato. era o caso. Hotel, às vezes é mais caro, né? Então, mas eu acho que eu vi uma vez uma reportagem, agora eu não lembro se foi no Fantástico ou se foi. Ah, não. Você sabe aquele. O Zac Efron, eu acho que é assim que chama, né? Ele faz. Ele fez uma série na Netflix que ele viajava o mundo com um amigo dele, com um cara. Meu, ele foi nos lugares assim, tipo, sensacionais. A série é muito boa mesmo. Eu até me surpreendi, porque eu achei que ia ser meio bosta, sabe? Desculpa a palavra, mas eu achei que ia ser meio bosta. Mas, meu, sensacional. Aí foi um deles. Eles viajam nos lugares que tem vários tipos de água e, gente, vários preços, viu? E ele foi experimentando água por água. Aí o cara foi falando de cada preço de água para ele. E cada tipo, o que tinha na água. Sensacional o programa. Se vocês puderem ver, assistam esse da água, que é bem bacana mesmo. Então, eu gostei bastante. A Tânia achou sobre uma água aí, a Esferrier, ela escreveu no chat aí, o que o pH dela é 10. É natural, né? O pH é alcalina, né? A Tânia é representante.
Ela vende essa água, hein? Vai vender pra gente mais barato. Mas assim, a pergunta mesmo foi assim, porque assim, se é ionizado e vai passar pelos rins, então ele deve fazer algum efeito no metabolismo, né? Se a água for Sim, ionizada. sim, sim. É. Eu tenho só que ver os componentes tudinho, sabe? Para ver qual alteração ali que ela pode induzir. Porque aí é interessante, né? Pra gente. Outra vez possa ajudar na digestão, sei lá. Porque como ela é mais básico e na hora que tem a alimentação ali no estômago, o estômago é muito ácido, né? Vai que gera também alguma coisa ali. Ô, prof, tem umas Oi. águas medicinais em Água de São Pedro, né? Aham. Então, tem três tipos de água: sulfurosa para tratamentos de pele, tem uns que bebiam para eliminar pedras no rim, e realmente acontecia, né? Eram três tipos de água que tem, A né, gente, em Água de São Pedro. Muito agora que eu interessante. a gente poderia fazer tipo um trabalhinho sobre esse tipo de água, né? Se realmente tem algum benefício para a saúde. Porque às vezes eles falam e a gente não sabe se alguém já fez teste, se realmente tem, né? Muita gente toma, já fui em Águas de São Pedro, né, cidade do interior. Então, muita gente vai lá para beber, levar essa água, deixar até um tempo na geladeira, porque depois de um tempo ela perde nessa eficácia. Sim, Então, sim. eu sei que tem um que tinha um gosto de ovo, era a terceira água. Nossa, 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 ovo podre, juro por Deus, nossa, passei até mal, né? Mas o pessoal tomava mesmo, né? E tinha banhos também com essa água para a pele. sério, Dani? Ozônio, eu já vi dizer que é muito bom. Gente, eu vi o pessoal colocando ozônio, eu acho que era ozônio, aqui na olheira, sabe? Gente, eles injetavam e ficava branco. Clareava na hora, assim, uma agulha. É sensacional. Eu fiquei bobo com aquilo ali. As meninas da estética estavam me mostrando, sabe, Perina? Me mostraram semana passada. Eu disse, gente, isso aqui é louco. É coisa de louco, vocês precisam ver. Ozonioterapia, né? Eles pegavam, que tem uma agulha super fininha, eles colocaram a agulha aqui e eles colocam o ozônio e parece que vai inchando, como se aqui fosse uma bolha, sabe? Como se fosse um balão vazio. Eles colocam aí, enche todinha a parte da olheira. E na hora que enche, vai clareando, né? Porque é como se fosse. Sim, é como se fosse um balãozinho mesmo aqui, Marek. Gente, fica coisa de louco. Eu fiquei bobo com aquilo. Eu nunca imaginava que aquilo pudesse acontecer, juro pra vocês. Dói, Tânia? Aí já é outra história. Eu não sei se dói. Ah, nossa. Gente, ó, muito obrigado. Na semana que vem a gente vai começar por essa imagem, que aí eu espero que o Black esteja melhor. Aí eu vou rabiscar em cima da imagem para a gente começar, tá? A gente faz um resumão da aula de hoje. Lembre-se, sem ser nessa, na outra, tá? Na semana, eu acho que no dia 13. Valeu, Marek. Obrigado, viu, por ter passado a presença. Boa noite, bom descanso. Até semana que vem. Ah, Marek, passa só mais uma aí, por favor. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta, né? Tá bom, Bi. Brigadão. Ó, isso aqui é nossos feedback, hein? Se tiver alguma pergunta, deu para reconhecer os conceitos básicos aí do pH e do tamponamento? Sim. Deu para identificar a função do rim e do pulmão para ajudar aí no controle do pH? Tranquilo? Tem alguma dúvida? E deu para entender os distúrbios, né, que podem acontecer com essas alterações? Então tá bom. Muito obrigado, gente. Bom descanso. Até semana que vem, tá?
Até semana que vem, da outra semana, hein? Não esqueça. Dia 6 é feriado. Tá bom, Bianca. Aí você avisa o Marek, que aí qualquer coisa ele me avisa. Tchau, gente. Bom descanso. Até. Ah, verdade, né? Eu esqueci.